noite aos irmãos. É com muita alegria, né, que estou aqui na presença do Senhor. Como sempre, muito honrada e muito feliz. Porque o Senhor nos escolheu, irmãos, e nós dissemos sim ao chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Então, dizer não nunca mais. Uma vez eu me lembro que eu disse não. Espera só um pouquinho. Eu vou achar aqui, só um pouquinho. Eu fui convidada uma certa ocasião para ministrar numa chácara. E aí eu tive muito medo. Meu Deus, eu tive muito medo. Passei mal. E aí eu não fui. Cheguei lá, falei para a pessoa que eu fui até o local, mas eu falei para a pessoa que me fez o convite que eu não estava bem, né? Mas na verdade eu estava querendo fugir. E aí não teve jeito. O Senhor me pegou ali, usou uma pessoa, uma irmã que nunca tinha me visto. E aí o Senhor falou comigo assim: nunca mais faça isso. Nunca mais diga não para aquilo que eu te chamei, para onde eu te coloquei. E aí eu falei: Senhor, me perdoe, nunca mais. Então, toda vez eu digo sim ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para mim. Pronto, achei. Bom, o Senhor falou comigo, irmãos, na terça-feira eu estava aqui na célula das mulheres. E o Senhor falou poderosamente comigo através de uma palavra que nós estávamos, na hora do compartilhar da palavra, estávamos conversando. E o Senhor vinha claramente ao meu coração a palavra descansar no Senhor. Confiar e descansar no Senhor. E aí, conforme, né, a célula foi indo, os louvores, não foi nada combinado, as meninas que estavam aqui lembram. Os louvores que foram tocados, escolhidos, tudo ali na hora, continuavam falando de louvores para descansar em Deus. E aí, depois de terça-feira, o Senhor foi falando ainda mais ao meu coração, e isso foi trazendo paz à minha vida, e aquilo que o Senhor falou comigo durante essa semana. Em nome de Jesus, eu quero que também fale ao teu coração e que você saia daqui com todas as suas necessidades atendidas pelo Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir para que apague essas duas últimas luzes lá do fundo, Dani, por favor. Isso. Senão acho que é o contrário, apagar aqui e deixar a de lá acesa. É exato, por conta do data show que eu vou usar também. E é um salmo muito conhecido, queridos. Um salmo de Davi, e que eu acho que é um dos salmos mais lidos no mundo, e que com certeza muitos de vocês sabem de cor, né? Certinho. Eu escolhi para fazer a leitura dele numa leitura original da tradução do hebraico, para que a gente pudesse ter algumas revelações de significados para nós essa noite de uma forma mais aprofundada, tá bom? Então abra a tua Bíblia aí no Salmo 23, um poema maravilhoso que o salmista Davi escreveu na vida dele, né? Olha só, uma canção de Davi. Yahvé é o meu pastor, ele não faltará a mim. Em adequadas relvas me faz deitar, perto de águas de descanso minha alma refrescará, ela restabelecerá. Conduzirá a mim em círculos de justiça, em endereço, em consideração ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de trevas, não temerei mal, porque tu estás em minha companhia. Seu cajado e o seu bordão, eles me confortarão. Embainha antes uma mesa em frente aos meus atormentadores, farta com óleo a minha cabeça, e meu cálice transborda. Certamente, evidentemente, bondade e misericórdia me perseguirão, correrão atrás de mim e ficarão no meu encalço todos os dias da minha vida, e morarei na casa de Yahvé por longos dias. Uma tradução diferente, né, mas bem, muito bonita. E eu escolhi fazê-la principalmente por conta de talvez alguns erros de interpretações
que quando vai fazendo as traduções, no meio do caminho até chegar a nós, vai se perdendo um pouco. E aí a gente acaba entendendo algumas coisas de um jeito e na verdade de outro. E aí é disso que a gente vai pensar hoje um pouco. O Salmo de Davi. Provavelmente, irmãos, Davi tenha escrito esse salmo enquanto ele era o pastor das ovelhas da sua família. Ele era um pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas do seu pai. E como pastor de ovelha, ele tinha grandes responsabilidades. Davi, ele vai trazer uma revelação tão profunda acerca desse salmo, porque ele vai fazer um paralelo, ele vai relacionar o trabalho de um pastor ao cuidado de uma ovelha. E como ele era um rapaz muito sensível, eu vou tirar meu sapato, peraí. Eu quero ficar bem à vontade. Como ele era um rapaz muito sensível e que ele tinha um coração voltado para Deus, porque Deus não falou à toa que escolheu um homem segundo o coração dele. E Davi, ele era esse rapaz sensível, com uma sensibilidade de alma assim muito grande. E aí ele começou a fazer uma comparação do trabalho dele de pastor aos cuidados com as ovelhas que ele tinha ali, e ele relacionou também ao cuidado de Deus, ao cuidar, o pastor sendo Deus e essas ovelhas sendo ele. No caso, ele estava pensando sobre ele, e hoje sendo cada um de nós, porque esse salmo ele ficou para cada um de nós como uma referência, como algo que a gente também pode se colocar e se identificar muito. E Davi, ele fez essa comparação. O que acontecia, irmãos? Hoje em dia, ainda na cultura da Palestina, ainda se fazem muito parecido do que se fazia lá atrás com Davi. Hoje são chamados dos beduínos, aqueles homens que cuidam das ovelhas como pastores e que ficam nos desertos cuidando dessas ovelhas. Como que era feito esse trabalho? Davi, vamos pensar em Davi e vamos pensar na profundidade com que ele escreveu essa canção, porque o salmo é uma canção. Ele levantava muito cedo, antes do sol nascer, por volta de umas 4:30 da manhã. As ovelhas, elas ficavam escondidinhas e guardadas num lugar chamado aprisco durante a noite. Elas ficavam ali guardadas. Mas esse aprisco estava longe do lugar onde elas se alimentavam, do oásis. E esses povos, eles vivem até hoje nos desertos. Eles levantam muito cedo. Davi levantava muito cedo, 4:30 da manhã, e levava suas ovelhinhas ao lugar de pastagem. E ele levantava cedo porque lá nesses lugares, durante o dia, o sol é muito quente, né? Se eu não me engano, é por volta de 50 graus de calor. Imagine, andando num deserto, com as ovelhas que não andam rápido, elas andam devagarinho, andando nesse deserto e atravessar. Eles todo dia, Davi atravessava o deserto com as suas ovelhas até o oásis, que era um lugar onde tinha o alimento e a água para a sua ovelha se alimentar. Imagine você levantando muito cedo, 4 horas da manhã, e você fazer um trabalho muito cansativo, atravessar um deserto inteiro que não era muito perto não, era um caminho longo, levando várias ovelhas junto com você. E no outro dia, quando começava a entardecer, era preciso refazer e retornar o mesmo caminho. Essa era a vida de Davi todos os dias. Durante esse trajeto, ele cuidava, ele não tirava os olhos das suas ovelhas. O caminho no deserto era perigoso por vários motivos e que nós vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui no decorrer desse entendimento. Havia perigos no deserto, havia cuidados que precisavam ser estabelecidos ali enquanto elas estavam se alimentando. Então Davi, ele tinha aquele olhar e ele olhava assim: olha, eu preciso cuidar porque aqui é perigoso. Chegando lá para se alimentar também, eu preciso ter um cuidado não sei falar. Um cuidado muito grande com aquelas ovelhas que eram tão frágeis. Quando elas chegavam
até o lugar onde elas estavam para se alimentar. E isso era uma coisa custosa. É um trabalho que nem todos querem fazer. Mas Davi, aquele rapaz, ele fazia muito bem, fazia com muito amor e com muito cuidado. A gente levando, talvez Davi, ele pensava assim como a gente pode pensar hoje. Não é bem assim ainda hoje? Nós, como ovelhas do bom pastor, temos que atravessar os desertos da vida, junto com esse nosso pastor que nos guia até um lugar onde tem pastagens verdinhas e o alimento correto para cada um de nós. Nós estamos aqui na casa do Senhor, amém? Aqui nós temos o alimento correto, a pastagem correta. O Senhor nos traz para esse lugar onde a gente tem segurança aqui, alimento, a bebida, né? A gente não passa sede, não passa fome, e o cuidado do pastor está conosco. Mas um dia o que vai acontecer? Nós vamos retornar ao nosso lugar de origem. E o nosso lugar de origem onde que é, irmãos? Os céus. Nós estamos nessa caminhada com esse bom pastor, que não se cansa, não se fadiga e que está conosco todos os dias, na travessia desses desertos das nossas vidas e nos levando sempre a um lugar certo e correto de alimento e de água fresquinha para nós tomarmos. A palavra do Senhor fala em João 10, 11, se eu não me engano, Jesus declarando: eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida às suas ovelhas. E Davi, ele ia pensando, enquanto ele fazia todo esse trabalho, era nessas coisas que ele pensava. Era dessa forma que ele ia pensando. Olha, do mesmo jeito que eu tenho cuidado com essas ovelhas, o bom pastor, que é o meu Deus, ele também cuida de mim. Ele está aqui comigo, atravessando esse deserto, me levando sempre a um lugar de segurança, me protegendo. Esse é o bom pastor que está conosco, amém? Era nessas coisas que Davi pensava, todos os dias do seu trabalho. Davi talvez se cansava, né? Ficava cansado de todos os dias fazer esse mesmo trabalho. Mas eu quero te dar uma notícia, que o bom pastor, que se chama Jesus Cristo, ele não se cansa, ele não se fadiga, e ele está conosco, cuidando de cada uma das suas ovelhinhas que está aqui hoje, amém? O Senhor é o meu pastor. O salmista, ele declara em primeira pessoa, dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Fala comigo assim, põe a mão assim, fala assim: o Senhor é o meu pastor. Quando eu digo ele é o meu pastor, então eu sou ovelha. Fala, eu sou ovelha. Se ele é o meu pastor, eu preciso ser ovelha, né? Senão vai ser apenas uma repetição de coisas que não faz sentido nenhum. A gente vai entrar nessa análise profunda de Davi, amém? Nós vamos entrar e vamos pensar como Davi pensava naquele tempo lá atrás, onde ele era pastor de ovelhas. Nós vamos pensar como ele. Davi, ele dizia: o Senhor é o meu pastor. Se ele estava dizendo que o Senhor, né, que é o bom pastor e que dá vida às suas ovelhas, era o pastor dele, ele estava dizendo: ele é o meu pastor, então eu sou ovelha. Nós temos que ser ovelhas, amém? O salmista declara isso muitas vezes. Salmo 79, 13, ele ainda continua dizendo: assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Salmo 95, 7, ele foi declarando ao longo dos salmos: porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmo 100, verso 3, olha o salmista ainda dizendo: somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Isaías também declarou isso: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Isaías também reconhecia que o Senhor era o pastor dele e ele também era ovelha, amém? Se somos ovelha, nós temos que ter algumas características das ovelhas. Não se esqueça em nenhum momento que nós estamos agora, né, por fé e brincando no sentido bom, tá bom? De uma imaginação fértil e boa que temos, que somos agora Davi. Estamos lá apacentando esse cuidado com essas ovelhas. Estamos fazendo essa viagem que o Davi fazia todos os dias. Davi, ele começava a olhar
as características das suas ovelhinhas, né? E aí ele entendia, se o Senhor é o meu pastor, eu preciso ser ovelha. Primeira coisa, elas conhecem o seu pastor. Em João também a palavra do Senhor fala, Jesus falando, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. João 10, 27, a palavra do Senhor fala assim, Jesus declarando, né? E João escrevendo que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. As ovelhas, irmãos, elas têm algumas características diferentes de alguns animais. Elas são domesticáveis, porque elas reconhecem a voz do pastor dela. Todos os dias aquele pastor está com elas. Então o som da voz daquele pastor, as ovelhas seguem ele. Elas não reconhecem outra voz. Se outra pessoa chegar lá e chamar ou fazer um grito diferente, não adianta. Somente se o pastor delas estiverem ali, elas vão ouvir e vão obedecer. Ao contrário do gado, que precisa, o peão, ele fica atrás, nessa experiência. Não sei se vocês já viram, alguém já viu assim, o peão empurrando o gado? Né? Pelo menos pela televisão a gente já viu. O peão, ele fica atrás no cavalo e aí ele vai dando uns gritos e o gado vai indo. Não é assim mais ou menos que funciona? Ao contrário dos gados, as ovelhas, o que acontece? O pastor, ele fica à frente das ovelhas. Olha que coisa linda. O pastor vai à frente das suas ovelhas e ao som da sua voz, todas aquelas ovelhas vão seguindo aquele pastor. São obedientes, reconhecem a voz do seu pastor e seguem ele. Outra coisa, a ovelha produz lã o tempo todo. Desde o momento em que a ovelha nasce até o momento em que ela vai morrer, que ela morre, ela produz lã. A lã é o principal conteúdo de benefício para os pastores, porque é onde se obtém o lucro. Então, quanto mais ela é tosquiada, mais essa lã cresce e mais ela vai dando. Eu não vi direito, mas eu acho que mais uma vez por ano essa ovelha vai produzindo lã. E o interessante é que o pastor não precisa dizer para ela, você tem que produzir lã. Não, isso acontece naturalmente. Isso vai acontecendo naturalmente. Ninguém precisa dizer para ela que ela precisa produzir lã. Não existe uma estratégia, um planejamento para ela produzir lã. Simplesmente a lã vai surgindo e ela vai produzindo. Não precisa de técnica nenhuma. Só por ser ovelha, quando tosquia aquela lã, vai nascendo outra. Como ovelhas do Senhor Jesus, nós precisamos produzir no reino do Senhor. O que nós temos feito na presença e no reino do Senhor como ovelhas no sentido de produção? Nós temos servido o reino, nós temos servido um ao outro. É preciso que pessoas mandem a gente fazer. Nós somos ovelha que ouvimos a voz do nosso pastor e seguimos ele. E produzimos sem ninguém mandar a gente fazer. Quando é preciso fazer, a gente faz. A gente não fica esperando ninguém. Essa é a característica da ovelha. Produz, serve. Não precisa ser mandado, simplesmente ela faz. Porque precisa ser feito e porque ela é ovelha e essa é a característica dela. Outra coisa importante, a ovelha que é mais velha, a lã dela é melhor. Olha que interessante. Quanto mais ela vai tosqueando, a lã que vai nascendo, as novas lãs que vão nascendo, a textura vai mudando, vai ficando mais firme, mais fofa. Olha que interessante para nós como ovelhas. À medida que nós alcançamos uma maturidade espiritual, como ovelhas do nosso bom pastor, a nossa produção no sentido de intimidade, de comunhão com Deus tem que ser melhor a cada dia. A maturidade espiritual na nossa vida, ela tem que chegar e isso tem que fazer de nós melhores cristãos. Melhores na casa do Senhor, no serviço de doação, no serviço do amor, no serviço de um para com o outro e na nossa intimidade e comunhão com o Senhor. Temos aqui ovelhas maduras e que estamos servindo ao Senhor, produzindo coisas melhores do que antes, né? A Bíblia fala de
de alguém quando chega na presença do Senhor, está no início, e aí ele está ali no leitinho, ele está caminhando devagarinho, mas quando alcançamos a maturidade espiritual, e nós estamos caminhando para isso neste lugar, muitos de nós, e nós temos produzido coisas melhores. Como está a nossa lã hoje? Como está a nossa produção no reino essa noite? Eu quero que você pense um pouco. O Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha, amém? E eu preciso ter características de ovelhas nessa noite. Glória a Deus. Nossas experiências com Deus, a revelação de quem é Deus na nossa vida tem que ser diferente do que foi antes, quando nós nos convertemos. Nós passamos esse final de semana todinho aprendendo acerca de uma santidade progressiva, uma caminhada de fé. É nessa caminhada de fé que as experiências com o nosso Deus têm que ser diferentes do que era antes. Amém? As ovelhas, irmãos, elas não comem qualquer coisa. Elas não comem qualquer porcaria. Elas só comem capim verdinho, fresquinho e novo. Por isso que todos os dias Davi atravessava o deserto e procurava uma espécie de um oásis para que se encontrasse ali um alimento bom, uma relva boa, porque a ovelha ela não come qualquer coisa. O alimento da ovelha é um alimento certo. Quantos de nós às vezes queremos tantas outras coisas? Dissemos que somos ovelhas, dissemos que temos o Senhor como nosso pastor, mas qualquer coisa que venha, a gente alimenta a nossa alma e o nosso espírito e os nossos pensamentos. E aí o que acontece? Ficamos doentes, conforme está escrito, e Paulo dizia que por causa disso há muitos que estão em vós, que estão fracos e doentes. As ovelhas que ouvem ao seu pastor e que são ovelhas de verdade, elas comem o alimento orientado pelo seu pastor. Amém? As ovelhas estão constantemente mastigando. Como as ovelhas fazem parte da família dos ruminantes, que são aqueles animais que ficam parecendo que está comendo sempre alguma coisa o tempo todo, as ovelhas elas chegam a ficar até 8 horas mastigando o mesmo alimento. Olha que interessante. E eles têm uma diferença entre os outros animais que não são ruminantes, porque conforme elas vão mastigando bastante tempo o mesmo alimento, isso facilita no metabolismo para alimentos mais sólidos. Alguns animais não conseguem comer certos tipos de comida porque eles não mastigam direito, isso faz mal. A ovelha não, ela mastiga. Olha, alguma delas, né, eu achei muito, muito interessante isso, ficam até 8 horas mastigando ali a mesma alimentação. O alimento espiritual das ovelhas do Senhor que estão nesse lugar, amém? Você é ovelha? Levanta a mão assim. Eu sou ovelha do Senhor, porque Ele é o meu pastor. O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus. E assim como ovelhas, devemos estar sempre remoendo, sendo edificados na palavra do Senhor. Irmãos, que pena que ontem nós não estávamos aqui com um número maior como estamos aqui hoje. Quantas pessoas que preferem fazer tantas outras coisas do que ficarem mastigando a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que é isso que nos traz fortaleza, é isso que nos traz firmeza, é isso que nos mantém de pé. Por que as ovelhas são saudáveis? Por que as ovelhinhas de Davi eram saudáveis? Porque elas reconheciam a voz do seu pastor e seguiam ele. E elas iam diante do alimento que ele direcionava. E elas ficavam ali mastigando aquele alimento para não fazer mal ao estômago delas. O crente que é ovelha e que tem um bom pastor como seu pastor, precisa ser edificado na palavra, precisa mastigar a palavra, precisa ter a palavra dentro dele. Aí, como diz o pastor Luciano, né? Quem não faz isso, parece que sempre tem o que aqui embaixo dos pés que ele fala? Quem lembra? Ele sempre fala que crente que não vive pela palavra tem uma casca de banana embaixo do pé, não é assim que ele fala? Porque vive escorregando e caindo, porque não tem firmeza espiritual. Nada me faltará. Nós vimos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, as palavras nada me faltará não indica coisas. Por isso que eu li para os irmãos no original do grego,
para que nós possamos, porque muitas pessoas interpretam essa palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, entendendo que Deus é um pastor que é um pai que vai acostumar mal os seus filhos e que vai dar aos seus filhos tudo aquilo que eles querem e desejam. No original essa palavra significa assim, ó: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Olha a diferença. Eu sou filha mimada e tudo que eu quero eu peço ao Senhor e Ele vai me dar. Não, não é isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará significa do original para nós hoje, porque o Senhor é o meu pastor, Ele não vai me faltar. Não vai me faltar a presença do Senhor me guiando, me protegendo ao meu lado todos os dias na caminhada do deserto, a travessia do deserto. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai me faltar nos dias maus e nos dias bons. É isso que Davi estava dizendo, porque o Senhor é o meu pastor. Olha, eu estou todos os dias com as minhas ovelhas aqui, ó. Eu estou todos os dias cuidando delas nessa travessia, todos os dias, e eu permaneço aqui. É dessa mesma forma que o meu Deus está comigo. Ele está comigo, cuidando de mim, e Ele não me falta. Davi pegava a harpa dele, olhando ali aquelas ovelhas, os instrumentos dele, ele fazia canções e louvores lindos de adoração, porque ele sentia de verdade a manifestação da presença do Senhor. Por isso que ele declarou: o Senhor é o meu pastor. Declare junto comigo: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ah, você precisa dizer isso com mais confiança. Você precisa sair daqui com a certeza que não é coisas que você precisa, que não é coisas desse mundo que você precisa, é a presença do Senhor que nós precisamos. Aplauda o Senhor. Oh! Glória a Deus, porque o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos. O verso 2. Uma ovelha, irmãos. Olha lá que lindinhos. Uma ovelha, ela não sabe diferenciar a relva boa de uma relva venenosa. A ovelha, ela é meio atrapalhadinha, né? Nós, né? Não somos atrapalhadinhos? A ovelha, ela não sabe reconhecer. Sabe, onde tem uma relva, um capim, que ela pode comer de um veneno ali que pode fazer mal a ela. E ela precisa ser orientada pelo seu pastor a ser levada em pastos verdejantes. Davi fazia isso com as ovelhas. Ele ensinava e mostrava para elas, ó, aqui não, né? Orientava elas, aqui você pode ficar e aqui você pode se alimentar, porque esse alimento que tem aqui para você é saudável e é bom. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor, que pode discernir, né? Para aquelas ovelhas que não têm discernimento nenhum, não sabe nada, é toda atrapalhada, não tem uma visão espiritual. Não sei se você consegue se colocar e se identificar aí. O Senhor como nosso pastor e nós como ovelhas muitas vezes atrapalhadinhas, sem sabedoria, sem discernimento, queremos estar em qualquer lugar, né? Queremos estar em lugares que nós não deveríamos estar. Mas quando reconhecemos a voz do bom pastor, Ele nos guiando e fala assim, ó, deita aqui, ó, em pastos verdejantes. É aqui que você vai ficar e é aqui que você vai se alimentar. E esse alimento vai fazer bem a você. Somos guiados pelo bom pastor. A expressão deitar-me em verdes pastos dá a ideia de descansar em Deus, de confiar em Deus. Eu sou guiada por Ele. Estou aqui nesse lugar em que Ele me levou até aqui. Quando eles chegavam, atravessavam o deserto e chegavam no oásis, aquelas ovelhas estavam cansadas e Davi também. Elas estavam com fome e estavam com sede. Então a primeira coisa que Davi fazia era levar aquelas ovelhinhas naquele lugar certinho para elas comerem o alimento correto. Nas nossas atravessando os desertos da vida, quanto de nós estamos cansados, com fome.
querendo um lugar protegido de descanso, onde não se tem nenhum veneno mortal. E eu posso te garantir e te dizer que o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, se você ouvir a voz dele e caminhar na direção que ele te coloca, ele vai te colocar num lugar de descanso, onde você vai poder alimentar a tua alma e vai ficar ali descansando. Glória a Deus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Outra característica da ovelha, irmãos, a ovelha ela tem medo de tudo. Dizem alguns estudos que eu vi hoje, que às vezes o reflexo do rosto dela na água assusta a ovelha. E quando uma assusta, porque ela sai, dando pulinho para trás, as outras também vão tudo ficando assustadas, porque não sabem o que é, então elas têm medo de tudo. Elas têm medo de qualquer coisa que seja diferente. O pastor Davi, ele levava as suas ovelhas em lugares onde as águas eram tranquilas. Águas calmas, que não havia aquela correnteza, aquele barulho de cachoeira talvez, aquele movimento de águas. Aquelas ovelhas precisavam ir bem devagarinho, para aquelas águas tranquilas para poder beber, porque depois que você come a gente sente o quê? Sede. Então ele levava águas tranquilas, para que essas ovelhas matassem a sede. Existe assim também, eu vi um estudo, que algumas ovelhas têm tanto medo, mesmo em águas que estão calminhas, elas têm medo de se aproximar, porque tem muitas ovelhas ali, elas têm medo de se aproximar. E sabe o que o pastor faz? Ele pega a água na sua mão, para não deixar a sua ovelhinha morrer de sede, leva até a boca dela e dá água para ela. E vai mostrando para ela devagarzinho que ela não precisa temer e que ela pode se chegar mais perto daquela água e matar de verdade sua sede. Quantos de nós, amedrontados, aflitos, como ovelhinhas que somos atrapalhadas e medrosas, temos medo de tantas coisas que nos envolve? Eu quero te dizer que o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, está aqui hoje. E se você tiver medo de se aproximar, mesmo que essas águas sejam tranquilas essa noite, ele irá até você e vai matar a tua sede. Você não vai morrer. Você não vai morrer de sede. O bom pastor está aqui. Águas tranquilas. E o resultado das águas tranquilas, sabe o que faz, irmãos? O resultado das águas tranquilas traz refrigério à alma. Quando eu mato a minha sede em águas tranquilas, acontece uma frescura dentro de mim. Não frescura como um xingamento, mas uma frescura de frescor. Refrigério significa sensação agradável produzido pelo frescor, pela frescura. Conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. Aqueles que são guiados pelo pastor, ouvindo a sua voz, sendo guiados por ele em pastos verdejantes, que se alimentam em relvas que são perfeitas para ele e que vão até águas tranquilas. O resultado que vem é o refrigério, é o consolo, aleluia, é a sensação de alívio e de prazer. O Senhor tem alívio e prazer essa noite. O Senhor tem descanso para a tua alma. O Senhor tem refrigério para o teu ser. O Senhor tem bálsamo e consolação para a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Fale mais uma vez: o Senhor é o meu pastor e eu sou ovelha. Aleluia. Como ovelha, receba refrigério da parte do Senhor para sua alma. Aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez, o salmista traz a palavra guia-me. O pastor, a ovelha, ela precisa ser guiada. Ela não conduz, ela precisa ser guiada. Guia-me pela vereda da justiça. O que é vereda? É caminho, trilho, direção, é o rumo. O pastor guia a ovelha por um caminho limpo, justo, apropriado.
O Senhor tem um caminho novo para você hoje como ovelha. Talvez você tenha seguido os seus próprios caminhos, caminhos que lá na frente você tem perseguido, que são caminhos de injustiças, caminhos inadequados para você como ovelha. Mas o Senhor hoje, como bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, Ele quer te guiar em caminhos pela justiça, por amor do seu nome. O Senhor quer mudar a sua vereda, o Senhor quer mudar o seu rumo, o Senhor quer mudar a sua direção. Como ovelha, receba as instruções do teu pastor essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, o versículo 4, não temeria mal algum. O caminho de volta, quando chegava de tardezinha, o caminho de volta para casa, para o aprisco, era um caminho muito perigoso. Eu quero até que a Duda faça um, Du. Deixa aí, daqui a pouco você muda. Eram caminhos de difícil acesso. Um caminho com um tipo de desfiladeiro. Uma passagem apertada entre as montanhas. O mesmo tipo, sabe aquelas ribanceiras que são altas? Caminho que tem paredes montanhosas dos dois lados. Um penhasco bem grande. Certamente um caminho difícil, apertado, estreito. Um caminho perigoso de se seguir. E aí eu vendo aqui nas histórias algo muito lindo. Vocês sabem o que o pastor faz? Pode isso, deixa aí, Duda. Olha que caminho estreito, cheio de pedras. Pensa na ovelha medrosa, que não tem discernimento, que precisa ser guiada, que precisa de ajuda para retorno desse caminho. O pastor, pela voz dele, ele vai guiando aquelas ovelhinhas e elas vão seguindo uma atrás da outra, em fila indiana, como a gente está vendo ali. Mesmo elas seguindo em uma atrás da outra, bonitinho, né? Fazendo os contornos e guiadas ali pelo pastor. Às vezes muitas ovelhinhas têm medo. Mas sabem o que o pastor faz, irmãos? Eu fiquei encantado com isso. O pastor, ele pega um instrumento. Ele pega um instrumento e vai cantando na frente daquelas ovelhas. Com aquele instrumento e com a sua voz, ele vai cantando. E aquelas ovelhas que vão seguindo atrás em fila indiana, vai ouvindo aquele som. E o som mais importante que elas ouvem é a voz do seu pastor. E sabe o que acontece? Elas não ficam com medo. Elas passam pelo aquele caminho de morte, pelaquela estrada perigosa, e elas não têm medo, porque elas vão ouvindo a voz do bom pastor através de sons musicais. Ainda que eu andasse no vale de sombra e de morte, ainda que no retorno ou na ida eu andasse por caminhos que sejam difíceis, perigosos, de ribanceiras, de penhascos, eu posso ter a certeza que o bom pastor, eu ouvindo a voz dele, eu não vou ter medo. Era isso que o salmista Davi fazia, e ele prestava atenção. Eu vou guiando elas aqui, vou com a minha harpa cantando, louvando ao Senhor, e elas vão perdendo medo. A palavra do Senhor fala em João também, que o amor do nosso Deus lança fora todo medo. O bom pastor que dá vida às suas ovelhas tem amor essa noite para ser derramado na sua vida. E o amor do nosso Deus, o amor do nosso bom pastor, ele vai lançar fora todo o medo que talvez você esteja sentindo. Durante as travessias da vida, muitos temores vêm sobre nós, muitas coisas ruins e caminhos difíceis vêm sobre nós, mas ao som da voz do Senhor, o medo vai embora, porque o amor do nosso Deus lança fora o medo que há dentro de nós. Receba desse amor do Senhor, receba desse amor sobre a tua vida, e saia daqui hoje, oh aleluia, sem nenhum medo, forte e firme na presença do Senhor. Aleluia. Você é ovelha? Aleluia. Somos ovelhas do aprisco do Senhor, somos ovelhas do pasto do nosso Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram um único instrumento, irmãos. Põe mais. Olha lá, vai lá. Pode ir. A
vara era o único instrumento que fazia o trabalho de 3 coisas. Em uma ponta ela era uma vara mesmo, que servia para disciplina e para que a ovelha não saísse do caminho que ela estava tendo que prosseguir. Do outro lado era a forma de um anzol, como está ali. Aí, isso, Duda, uma forma de um anzol. E essa parte do anzol serve, né? Porque eles ainda utilizam isso lá hoje ainda. É uma cultura milenar. Serve para que o pastor, quando a ovelhinha cai em algum lugar que nesses caminhos difíceis da vida, tem algumas ovelhinhas que tropeçam, porque não conseguem ouvir a voz do pastor, e tropeçam, ficam com medo. E aí o que acontece? Elas caem em algum lugar de difícil acesso, e o braço do pastor não alcança. Aí ele usa como anzol ali, e ele faz uma espécie de pescagem daquela ovelha. Pega assim no pescoço e pesca e põe ela de volta, coloca ela de volta na filinha indiana que se seguia. E na ponta da vara, que era sem ser essa parte de anzol, existe um encaixe, onde ele coloca uma espécie de uma lança. E essa lança, ela serve de proteção, porque no caminho do deserto, lá para ir para o deserto, existem muitos predadores, lobos e outros animais que comem as ovelhas. E aí o pastor, ele utiliza desse instrumento, cajado, vara e a lança de proteção, para proteger a sua ovelha. Mesmo quando uma ovelhinha sai do caminho, ele pesca de volta e traz para perto de novo. Que esse anzol do Senhor, para aqueles que tentam se distanciar, ou que talvez não conseguem mais discernir a voz que te chama, que possa te pescar essa noite, te trazer de volta ao caminho perfeito que o Senhor tem para você. No lugar, junto com o Senhor, a proteção, a disciplina e a cuidado, e ao Senhor sempre te trazendo para perto. Sabe, ovelhinha, você que tenta fugir, o Senhor te traz para perto, e hoje Ele te trouxe aqui mais uma vez para te trazer para perto, e você vai ser pescado pelo Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aí nós vemos aqui: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Parece que a cena muda, né? Parece assim que o salmista pega algo que não tem muito a ver com ovelha e com pastor. Está falando dele mesmo, porque daí ele já fala dele, não é? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Fala disso, para de falar de ovelha, de cuidado, de proteção e de alimento, e está falando de um banquete para homens, um banquete talvez para ele mesmo. Davi era homem como eu e você. Pode ser que ele estava mesmo pensando numa refeição, pode ser que ele estava com fome, queria voltar logo para casa e queria comer. Talvez ele pudesse também pensar nas festas, naqueles banquetes das festas judaicas, e que ele estava com saudade. Mas eu quero te dizer que essa relação, mesmo estando esse versículo parece que meio fora de ordem, não fica longe e não se afasta daquilo que pensamos. Davi estava fazendo uma relação de ovelha homem e de pastor Deus. Eu falava com as irmãs na terça-feira, Deus é um pai bom, e que vê as nossas necessidades, irmãos. Nós somos ovelhas do Senhor, e tudo aquilo que nós precisamos o Senhor vai dar. Davi estava pensando nele, ele deixou de pensar um pouquinho na ovelha, porque ele era homem e pensou nele. Mas o Senhor, Ele prepara todas as coisas que você precisa. Nos versículos anteriores nós falamos de inimigos naturais das ovelhas, perigos de morte, de vale de sombra de morte, de predadores. Não foi assim que nós falamos nos versículos anteriores? E aqui o Senhor prepara para cada um de nós aquilo que precisamos diante das dificuldades que enfrentamos, de predadores, de perigos na nossa estrada, da nossa vida. O Senhor vai preparar todos os recursos que eu e você precisa. O Senhor vai cuidar e preparar tudo aquilo que eu e você necessita na nossa caminhada de fé. Amém? Unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas, elas vivem infestadas de moscas. E elas não conseguem se alimentar, porque fica aquelas moscas
na frente delas, atrás, e elas ficam como que atordoadas. E aí elas perdem o sentido de direção e começam a correr sem saber para onde ir. Além delas ficarem perdidas, elas acabam dispersando as demais. E o pastor, ele joga uma espécie de um óleo na cabeça da ovelha, para que aquele óleo se esparrame no corpo dela, ali ó. E o que acontece? Aquele óleo, ele exala um cheiro. Além da viscosidade e do cheiro, aquilo tudo afasta as moscas, manda as moscas embora. Como ovelhas do Senhor Jesus, há óleo do Senhor essa noite, que é o Espírito Santo, que é derramado sobre a nossa cabeça. Essas moscas são demônios que tentam a todo momento tentar nos dispersar da direção do nosso caminho. São espíritos imundos que querem entrar nos nossos pensamentos, trazendo influências para nos deixar enlouquecidos e dispersarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Mas há o óleo do Espírito nessa noite. Há uma fragrância a ser exalada sobre a nossa vida, para mandar embora tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, da voz do Senhor, da direção do Senhor. O Espírito Santo é esse óleo. O Espírito Santo é esse óleo que é derramado sobre a nossa cabeça. E há óleo neste lugar. Há óleo neste lugar. E você vai sair daqui com essa unção sobre a tua vida. E os seus pensamentos não serão mais atormentados. E os seus pensamentos e a sua direção não vai ser mais atordoada por esses espíritos, essas moscas que ficam tentando nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Como ovelhas, sendo Deus o nosso pastor, é isso que vai acontecer. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Verso 5. Depois que isso, a gente, estou protegido. Tem a unção de Deus na minha vida. Tem a unção para dispersar o mal sobre os meus pensamentos. Aí o meu cálice transborda. Cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. Oh, aleluia. No Oriente Médio, o cálice transbordante, essa expressão para eles tem mais significado do que nós. Para eles, o cálice que transborda é aquilo tudo que eu preciso. Quando eu entendo que as coisas que eu tenho, aquilo que eu preciso está à minha disposição, e eu dou valor a elas. É isso que eles entendem quando eu falo o meu cálice transborda. É quando eu entendo que eu tenho aquilo que eu preciso para viver. E aquilo que eu preciso para viver, eu valorizo aquilo. Eu levo com responsabilidade, com cuidado, porque aquilo é precioso demais para mim. O meu cálice transborda na presença do Senhor, porque como ovelha eu sou protegida, eu sou guardada, eu sou orientada. Quando eu saio da direção, Ele me pesca e me traz de volta. Ele me protege contra os predadores. Eu tenho um alimento saudável, uma água tranquila. Ele tira o medo que há em mim. Aleluia. Ele unge a minha cabeça com óleo, e eu sou protegida de demônios e espíritos malignos. Então por isso eu valorizo, e o meu cálice transborda. Há uma completude na minha vida, nada me faz falta. Há uma satisfação completa em mim. É desse jeito que Davi via suas ovelhas ali perto dele, completamente satisfeitas com a presença daquele pastor. E é isso que o Senhor tem para a igreja essa noite. É isso que o Senhor tem para nós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Embora o pastor guie suas ovelhas estando sempre à frente, olha que interessante. Muitas vezes ele caminha do lado, e outras vezes ele também vai atrás. Especialmente se o rebanho é dirigido para dormir à noite. Quando está chegando ali perto do aprisco, aí ele sai da frente, aí ele vai para trás para orientar as ovelhinhas a entrarem no lugar certinho e dormirem. O nosso pastor é cheio de bondade e misericórdia. E porque a ovelha obedece à voz do seu pastor, a bondade e a misericórdia vai seguir ela.
A palavra do Senhor em Deuteronômio 28:2 fala assim: e todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como ovelhas que ouvimos a voz do Senhor Jesus, que é o bom pastor. Todas essas bênçãos, bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não vou precisar correr atrás da bondade do Senhor e da misericórdia dele na minha vida. Sabe por quê? Porque elas vão me alcançar. Não importa se eu estou correndo, ou se eu estou andando, estou andando mais rápido, elas me alcançarão. Aqui em Deuteronômio fala: se atentamente eu ouvir a voz do Senhor meu Deus e obedecer aquela voz que me segue, essas bênçãos, e essas bênçãos estão para eles, vão ser alcançados para vocês. Se atentamente ouvires a voz, bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só hoje, nem amanhã e nem foi ontem. A bondade do nosso Deus vai me seguir todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Depois que o salmista viu tudo isso, ele olhou, eu creio, que ele olhou depois de já ter voltado para casa, num lugar de segurança ali, com as suas ovelhas ali. Ele viu todos os benefícios que se tem em ser ovelha, em ser cuidado por um bom pastor, um pastor que ama. Ele contemplou, acho que ele olhou assim, todas elas guardadinhas, umas querendo já até dormir, porque estavam cansadas ali. Ele contemplou tudo isso, tudo aquilo, e ele falava assim: que trabalho bom que eu fiz hoje. Foi difícil, mas eu consegui, trouxe todas elas. E o interessante, irmãos, que eu também passar para vocês, que eu estava lendo, que o pastor, ele conta todas as ovelhas quando vai e conta todas as ovelhas quando chega. Talvez Jesus pensou um pouco nisso, nessa cultura que existia quando Jesus fala da parábola da ovelha perdida. Quando voltou as ovelhas ao aprisco, o que aquele pastor da ovelha perdida percebeu? Que faltava uma ovelha. Havia uma contagem quando ia e quando voltava. Davi talvez estava 1, 2, 3, 4, contando ali. Então todas ali, quentinhas, seguras, alimentadas, confortáveis. E ele olhou e falou assim: que trabalho bom. E aquelas ovelhas, ele entendia que elas tinham a satisfação de estar ali, naquele lugar de habitação. E foi por isso que talvez Davi deu a expressão: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não há coisa mais linda e preciosa do que estar aos cuidados do bom pastor, sendo protegido, guardado, todos esses princípios que nós falamos hoje. A gente não quer sair desse lugar. Nós queremos habitar nele e ir com ele. Não há lugar melhor do que esse. Olha a expressão de Davi: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas traduções falam eternamente, para sempre. Habitar e morar com o Senhor é valorizar tudo aquilo que Ele faz por nós e não querer sair dali, e não querer sair desse lugar. Ser ovelha do bom pastor é querer estar com Ele, nos braços dEle, todos os dias da minha vida. Quantos rejeitam esse lugar, quantos desprezam este lugar, mas em nome de Jesus, como ovelhas que somos do bom pastor, não há lugar melhor do que morar com Ele e nele, protegidos, seguros, cheios de amor, carinho, afeto. Existe um versículo que fala que quando estamos aí, não há quem nos arrebate da mão do nosso Deus. Só se a gente mesmo não querer mais, mas com Ele não. Nesse lugar de segurança, que você possa declarar essa noite que você queira habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Eu vou contar uma história para os irmãos para finalizar. Muito interessante, uma história que aconteceu na Jordânia. Alguns turistas foram para lá, e lá na Jordânia existem os desertos. E essas histórias parecidas dos beduínos, dos pastores. E aí eles viram uma cena ali de um pastor de ovelha. Ele pegou uma das suas ovelhas e
com muita confiança, ele pegou aquela ovelhinha e quebrou a perna daquela ovelha. E aquelas pessoas turistas, não entendendo nada da linguagem nem da cultura, ficou observando aquilo. Ele quebrou a perna, em seguida ele pegou o remédio, pegou a faixa e enfaixou e pôs o remédio. As pessoas ficaram horrorizadas, principalmente no mundo de hoje, né? Principalmente aqui no nosso mundo ocidental, né? Com tantas proteções contra os animais, né? As pessoas ficam enlouquecidas. E aquele povo, aqueles turistas ficaram dessa forma e pediram para o guia e até aquele pastor para perguntar por que daquilo. E olha que interessante. O que aquele pastor respondeu daquela forma, gesticulando, né, que os palestinos fazem. Essa ovelha me dá muito trabalho. Já fugiu muitas vezes e ela vai para muito longe. Fui ao seu encontro, ela já ficou 3 dias sumida. 3 dias e eu não sabia onde ela estava. Fui ao seu encontro, uma das vezes eu fui ao encontro dela, coloquei ela de novo no lugar junto com as demais. Da outra vez, ela não obedece a minha voz, ela não reconhece a minha voz, e o cão pastor também não dá conta dela. Da outra vez, ela quase morreu. Uma vez um amigo, um outro pastor de um outro rebanho achou ela, trouxe ela de volta, quase morta, com fome, cansada. A outra vez, uma cobra venenosa quase picou ela. As cobras do deserto são víboras que são uma picada, morrem em poucas horas. Acho que menos de 1 hora. Mas eu consegui ver antes, aí eu fui, protegi ela e trouxe ela de volta. Conversei com alguns outros pastores e eles me aconselharam a fazer o seguinte. Me aconselhou a vender ela e sacrificar ela para o abate. Até mesmo a lã dela eu só tenho tido prejuízo, porque quando eu encontro ela de volta, eu tenho tido muito prejuízo com veterinário, com remédios, com tudo. E a lã que ela está dando não é mais uma lã boa. Eu quero que você vá se identificando com tudo isso daí que nós aprendemos hoje, porque ao final de tudo essa história falou demais ao meu coração. A lã dela não tem sido uma lã boa. E porque ela fica solta no deserto, sem proteção, come qualquer coisa. A lã dela fica toda embaraçada, cheia de matos, de espinho. Então eu tenho que jogar tudo fora. E as pessoas falaram, é melhor você sacrificar, porque você só está tendo prejuízo com ela. Mas o pastor disse assim, aquele guia falou assim, mas eu amo muito ela. Eu tenho muito carinho por ela. Parece até assim um xodó mais do que das outras. Então, para proteção dela, eu estou quebrando a perninha dela. Estou quebrando a perninha dela e vou ficar com ela para ver se ela aprende. O problema disso tudo, aquele pastor falando, é que agora ela não vai mais conseguir acompanhar as outras ovelhas. E eu vou ter que carregar ela nos braços. Durante o trajeto de percurso de atravessar o deserto até o lugar de alimento, ela não vai caminhar mais com as outras, mas ela vai fazer esse trajeto, mas ela vai fazer isso nos meus braços, até que ela sare e entenda que tudo aquilo que eu fiz é porque eu amo muito ela e eu quero cuidar dela. Muitas vezes, irmãos, nós somos essa ovelhinha desgarrada, né? Eram 100 ovelhas. Uma se perdeu e o bom pastor foi atrás dela. Às vezes o Senhor nos coloca em momentos de disciplina, quebra até a nossa perninha, sabe? Faz doer um pouquinho. Mas Ele quer fazer isso conosco porque Ele nos ama. Ele nos ama. O Senhor tem um novo tempo para você. Seja a ovelha do Senhor. Não seja outra coisa, seja a ovelha do bom pastor. Ouça a voz do Senhor, deixa Ele te guiar ao alimento certo, a águas tranquilas de descanso. Isso vai trazer refrigério para a tua alma. Deixa o Senhor te levar no caminho próprio, reto, cheio de justiça e de amor. Mesmo que você passar em momentos difíceis de morte, a voz dele, a canção dele vai te guiar e vai tirar o medo que há em você.
Ele quer transbordar o teu cálice de satisfação completa. Oh, em nome de Jesus, seja obediente à voz do bom pastor, porque a bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguir e vai te alcançar. Aleluia! Habite nele, seja morada dele todos os dias da sua vida. Mas aqui uma coisa, mas mesmo se você não fizer isso, muitas pessoas rejeitam isso. Eu quero te dizer que o Senhor traz você de volta, porque Ele não desiste de você. Muitas pessoas talvez falam assim: deixa pra lá, desiste. Essa pessoa não adianta, já fizemos tanto, ela não ouve, não obedece, não quer saber, é rebelde, faz isso, faz aquilo. A gente só demonstra amor e ela devolve com rispidez, devolve ruim. Eu quero te dizer que o bom pastor não é assim, o homem é assim. A natureza humana é assim, mas o nosso Deus, Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. E como o próprio amor, Ele te ama e Ele não desiste de você. Não desiste de você. Mesmo que Ele talvez quebre as suas perninhas aí, quebre aquilo que você, era aquilo que te afastava e que te levava para longe. Eu quero te dizer que Ele vai te carregar nos braços. Ele vai te carregar nos braços. Ele vai te carregar nos braços. Se preciso for, Ele vai levar a água até a tua boca. Se preciso for, Ele vai levar o alimento até a tua boca, porque Ele te ama. E é isso que o Senhor tem para você. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente.